Oh, como eu queria ter o prazer de voar, sair pelo universo e poder te encontrar. Oh, como eu queria face a face ver Jesus, sentir nas suas mãos as cicatrizes lá da cruz. Oh, como eu queria ver o teu rosto lindo, ouvir a tua voz me chamando bem-vindo, correr, chorar em teus braços, meu Senhor, poder ficar em teus braços, meu Senhor. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Amém. Meu Deus, como eu quero ver a face de Jesus, somente olhar para Ele, que é a verdadeira luz. Clareia os meus caminhos, não me deixa desviar, e quando estou bem triste, Ele vem me alegrar. Oh, como eu queria ver o teu rosto lindo, ouvir a tua voz me chamando bem-vindo, correr, chorar em teus braços, meu Senhor, poder ficar em teus braços, meu Senhor. Aleluia. Aleluias. Aguardo esse dia em nome de Jesus. Salmo 73 e no 23 ele diz: a quem tenho no céu senão a ti? E que tenho anelado na terra além de ti. Amém? Queridos irmãos, há muito tempo que o mundo já se esqueceu de Deus. Nós estamos vivendo um mundo pós-queda. Ninguém conheceu um mundo pré-queda a não ser Adão e a sua esposa. Eles viveram o tempo da criação, o tempo incontaminado, onde o pecado ainda não havia entrado por causa deles mesmos. Mas o que lemos do relato bíblico após a queda é que todo ser humano, a partir do próprio Adão, fugia de Deus. Todo ser humano, como exemplo do seu próprio pai, Adão, foge de Deus. O homem foge de Deus, mas no interior do homem existe um grito. Ele grita de duas maneiras: um grito de desespero por independência, porque ele não quer depender de Deus, mas esse grito de desespero no interior mostra uma necessidade. As pessoas gritam de querer ser independente, de querer ser livres de Deus, mas esse grito é, na realidade, uma grande necessidade que elas têm do próprio Deus. Enquanto o homem foge de Deus, ele grita, e de todo o seu grito se ouve desespero e dor. E o grito do homem sobe até as narinas, até os ouvidos de Deus nos altos céus. Os lugares para onde o homem se esquiva de Deus são lugares escuros, são lugares de medo, são lugares incertos. Ele não consegue fugir para um local seguro, para uma esperança. Toda fuga
deixa o homem ainda coberto de dúvidas. Então, a frase que resume isto é: não se pode fugir de Deus e ter paz. Ninguém consegue fugir de Deus e alcançar a paz, porque o homem foi criado para Deus. Agostinho dizia isso na introdução do seu livro Confissões. Ele diz: criaste-nos para ti, e nossa alma nunca achará repouso, a não ser quando ela for achada em ti. O homem anda sem repouso. O homem anda moribundo. O homem anda como uma pessoa que não tem nenhuma segurança em suas buscas. Porque toda busca do homem é para evitar Deus, mas onde o homem vai, Deus está. Esse grito do homem que ecoa até os céus, o homem deseja calar. Ele deseja calar seu próprio grito porque instintivamente ele sabe que o seu grito chega até Deus. Ele sabe que Deus o está ouvindo. Não existe ateu. Existem pessoas que gritam para que silenciem o coração de sua busca por Deus. Então, quando este grito chega aos céus, isso não significa que Deus está se agradando do grito dessas pessoas, mas simplesmente revela o que era o homem no seu estado original. O homem no estado original era um adorador. O homem no estado original, ele devia relacionar-se com Deus, porque foi para isso que Deus o criou. Então não adianta, seja um grito por procura, seja um grito por independência, seja um grito por desespero, todos estes clamores chegam ao céu. O próprio assassinato de Caim chegou como um grito diante de Deus. O sangue do teu irmão clama até a mim. Agora o homem procura sufocar este grito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que o homem detém a verdade pela injustiça. A palavra deter ali é restringir, é sufocar. O homem tenta sufocar a verdade por sua injustiça. E quando ele sufoca esse grito juntamente com sua alma, ele comete um suicídio espiritual. E ele não tem outro lugar para passar essa eternidade de morte a não ser no inferno. Então veja quais são os grandes contrastes de um homem que foge de Deus. Os contrastes são estes, porque ele grita como independência, mas o grito soa como dependência. Ele grita por liberdade, mas soa como desespero. Ele foge para ter paz, mas os lugares são escuros e incertos. E no fim, ele comete suicídio espiritual pensando que terá vida e simplesmente terminará no inferno de condenação. Tudo isso é um dilema, é um contraste na vida do pecador e ele não pode resolver isso. Todos os seus estudos, eles buscam verdades bíblicas para escrever, para subscrever suas filosofias, a fim de ver se encontra alguma resposta para estes grandes problemas, os dilemas do pecado na vida do homem. E nisso estão juntas filosofia, psicologia, sociologia, antropologia. Tudo isso está junto para tentar dar uma explicação que exclua Deus. Mas é impossível, porque Deus está presente em tudo. Deus está presente no próprio método de raciocínio científico do homem. Ele não consegue se libertar. Então, neste sufocamento que o homem vive, porque ele não quer Deus, ele tem sede. Sua alma tem sede. E para saciar esta sede, ainda arrogante contra Deus, ele cria outros deuses para matar essa sede. Isso não se é de estranhar com os ímpios. Deus falou isso em Jeremias. Mas ele diz que isso acontece até com o povo dele. E ele disse: veja vocês, se por acaso em alguma nação já se ouviu falar disso, que alguém tenha deixado seus deuses, visto que eles não são deuses, mas o meu povo cometeu 2 males contra mim. O primeiro, me abandonaram, eu que sou fonte viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. O povo procura substituir sua sede, meus irmãos, não admitindo que tem sede, e procura substituir por aquilo que não é água.
E essa idolatria não é nada mais do que mais um grito que o homem dá. O grito do homem fugitivo contra o grito da alma sedenta, tentando dizer para ela: eu já encontrei o Deus que eu procurava. Ele sabe que não. Ele sabe que não porque ele não se sacia, mas ele não pode admitir isso por causa do seu estado de tamanha distância do verdadeiro Deus. Então não vai admitir. O homem é arrogante demais, ele roubou demais a glória de Deus para ter que admitir isso por si mesmo. Veja como são essas coisas, irmãos. Contraditórias, são paradoxais dentro do pecador. Elas entram em contradição e ele próprio fica em aflição. A alma do homem sem Deus é alma aflita, porque não consegue responder a esses dilemas. Por mais que ele pegue emprestado da Bíblia a forma correta de raciocinar, mas ainda assim ele quer excluir Deus do seu raciocínio para ver se ele chega a uma resposta. O problema, entre aspas, é que Deus está em todas as respostas. Agora, nos corações dos salvos não é assim. O homem, quando ele finalmente se entrega, devido a toda a fuga que ele empreendeu, e ele não chega em lugar nenhum, e ele se rende, ele cai de joelhos, ele se dá permissão para que seu grito chegue a Deus agora de modo honesto, de modo sincero, dizendo: meu grito é pelo Senhor. Então, ele é alcançado pela misericórdia divina e agora ele passa a ter um outro sentimento em relação àquele de quem ele fugia. Um sentimento de amor. Ele é direcionado para aquele de quem ele fugia. C.S. Lewis dizia que no ateísmo dele, ele negava o Deus que o incomodava. Ele só negava o Deus que o incomodava. Então, quem é que pode competir com Deus? Quem é que pode realmente continuar empreendendo esta fuga, negando, gritando, tapando os ouvidos, aquilo que invade a alma, aquilo que transtorna o pensamento e a característica do homem? Quem é que pode competir isto quando Deus vai ao encontro daquela pessoa? Quem pode? Saulo de Tarso? Foi ele que tentou encarar a situação do seu grito contra Deus, perseguindo o povo de Deus, e Jesus, quando o perseguiu, ele não pôde resistir. Paulo diz que ele encontrou Jesus. Você já leu isso nas cartas dele? Em algum momento você leu que o apóstolo Paulo diz que ele alcançou Jesus? Não, ele diz: eu fui alcançado por ele. Eu fui alcançado porque ele reconhece que, veja, ele sempre perseguiu a igreja de Jesus, ele sempre prendeu os irmãos de Jesus, ele sempre apoiou o assassinato dos filhos de Deus, mas ele nunca conseguiu pegar Jesus. Ele nunca conseguiu botar as mãos naquele que ele realmente queria exterminar. É por isso que a igreja não pode acabar. Porque as pessoas vão perseguir, o anticristo vai matar, vai destruir, mas ele não pode pegar Jesus. Ele não pode tocar nele. Então, quando este pecador, cheio dessas confusões, dessas contradições, é finalmente tocado pela misericórdia divina, ele para de correr, o grito dele se transforma, ele sai do seu esconderijo e ele se rende a Deus e diz assim: o Senhor me encontrou, o Senhor me achou. Então, ele declara o que o salmista falou: nem mesmo no céu, onde habitam criaturas esplendorosas e admiráveis, não há alguém que possa ser o objeto do meu desejo e do meu prazer.
Não pode. Embora muitos crentes queiram ver anjos, eu queria ver um querubim, eu queria ver como é a manifestação dos cânticos celestiais, estas coisas. O salmista não se preocupa com elas. Ele simplesmente pergunta: a quem tenho no céu senão a ti? O céu está cheio de gente, irmão. O céu está cheio de anjos, o céu está cheio de miríades. O céu está repleto de coisas maravilhosas da criação espiritual de Deus, que muitas delas Ele não nos revelou ainda, que nossos olhos não podem sequer contemplar, nossa mente não pode cogitar. Deus criou tudo isso tão maravilhoso, tão celestial, e nós ainda muitas vezes ficamos pensando nisso. O salmista diz: não, o céu pode estar lotado, o céu pode estar cheio de seres maravilhosos, esplendorosos, magníficos, mas eu só tenho um no céu. É somente um que eu tenho, e é o Senhor. Será que Jesus é suficiente para você? E sobre a terra? Nós estamos vivendo sobre a terra onde há prazeres que encantam, mas também prazeres que perturbam. Porque quando nós cedemos aos encantos dos prazeres, ele não cessa de nos perturbar. Os prazeres da terra são como o próprio homem sem Deus. Eles são confusos. Eles gritam por uma coisa e depois eles são alfinetados, aguilhoados por aquilo para sempre. Você pode dizer como salmista: não há na terra quem eu deseje além de ti. Olhando para lá, para os campos celestiais, e olhando para cá, para os campos terrestres, ele diz: não há quem eu deseje além de ti. Por que isto? Porque todo aquele que foi alcançado pela graça salvadora terá Jesus Cristo como seu único e perfeito amor. Porque a condição aqui não é ter livrado você de uma doença, não é ter livrado você de um problema que você se meteu, não é ter livrado você de uma situação financeira, econômica. A questão aqui não significa que Deus tenha trazido para você realizações que você pretendia, não é isso. Aconteceu algo diferente. Aconteceu uma miragem, um olhar definitivo sobre a situação real e verdadeira do ser humano sem Deus. Meus gritos estão sendo para sufocar a voz de Deus que ainda fala em meus ouvidos. O meu desespero não cessa de tomar conta do meu coração. Minha corrida continua sendo para longe de Deus e meus refúgios não me protegem. Então, o que é isso? Quando há de fato agora um reconhecimento de que Jesus Cristo chegou à porta da minha caverna e disse: ao sair daí você só tem os meus braços, você não tem outro lugar mais para ir. O que acontece? A experiência será do perfeito amor. Aquele que reconhece que cada passo dele era um escorregão para a condenação do inferno, ele sabe que agora está garantido, está seguro, está protegido, está guardado. Então, todos os demais amores, todas as demais experiências, todos os prazeres se lançam aos pés do Salvador, reconhecendo, rendidos, que nada mais tem a oferecer, e Ele sim nos preencherá para todos sempre. É um reconhecimento superlativo, Ele está acima daquilo que nós imaginamos poder encontrar aqui, que nunca preencheu. Ele está acima disso. Ele ultrapassa qualquer tipo de raciocínio humano, porque não é mais o raciocínio humano. Com o raciocínio humano você estava correndo dele.
mas agora você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo já te fez ultrapassar todos os sentidos que se perderam aqui daquilo que você buscava. E agora encontra somente a explicação de que havia dois caminhos. O caminho da perdição, no qual você estava, e o caminho da vida que Cristo te levou para Ele, quando Ele te encontrou. Só isso. É por isso que não há mais divisão de amor. Porque só há esses dois meios, esses dois caminhos. Então, os salvos, eles cantam com Asaf neste salmo, desta forma. Mesmo agora que ele esteja ainda o resto de sua vida terrena, vivendo aqui em sofrimento, como ele disse no verso 25, meu coração e minha carne e a força do meu coração poderão desfalecer. Mas agora ele entendeu que Deus é sua porção para sempre. Ele entendeu isso. Pode acontecer, mas agora vai desfalecer minha carne, meu coração, mas não é mais por causa de fuga. Meu coração pode acontecer isso, meu desfalecimento, minha derrota aqui na terra e tal, mas não é mais por causa de gritos, de desespero, de fuga de Deus, de tentar silenciar Deus, não é mais por isso. É porque eu sou ser humano e eu estou sujeito a isso, estou sujeito a doenças, enfermidades, estou sujeito a acidentes, estou sujeito a todas as intempéries deste mundo. Mas agora eu tenho uma porção, quer dizer, eu tenho uma herança. Algo pertence a mim agora que não é mais desse mundo. Lembramos-nos então do apóstolo Paulo, que disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. O viver é Cristo porque agora a vida aqui ela passa a ter esperança. O grito que era de desespero passa a ser louvores de esperança. Crente, com relação a Cristo, não tem expectativa, ele tem esperança. A expectativa é aquilo que nós criamos, a esperança é o que Deus promete. É diferente. O que eu crio pode ser frustrado, mas o que Deus promete é impossível, porque Ele não pode mentir. Então, quando você recebe esta esperança, o crer na promessa de Deus, você vive em Cristo. Aqui diz como Paulo, viver é Cristo, porque o viver é Cristo por causa desta esperança, que ele diz que o morrer é lucro, porque mesmo fisicamente longe de Jesus, morrer nos levará para perto. Aquilo que antes parecia ser o selo do seu destino final na condenação, torna-se agora uma condução para perto daquele que te salvou. É diferente. Completamente diferente. Agora imagina o que é, enquanto você vive aqui, poder dizer para Ele que não há ninguém que você ame mais no céu e ninguém que você deseje mais do que Ele aqui na terra. Agora você perto dEle. Agora você próximo dEle. Estava falando para a irmã Rosa sobre o hino que ela sempre canta aqui, né? Cantou aqui. Fica, Senhor, já se faz tarde. E Deus pode dizer para nós, não, agora eu não vou ficar, você que vem para cá. Você me chamou muito para ficar e eu fiquei. Mas agora eu chamo você e você fica comigo. Mas agora é para sempre. Isso é alegria, isso não é tristeza. Jesus ficou com alegria. E Ele também nos chama para ficarmos com alegria com Ele para sempre. Então, quem é mais que você tem no céu? Existe mais alguém lá? Alguém que te dê maior encanto lá no céu? E sobre a terra? Pessoas, coisas, expectativas. Nada pode dar maior encanto do que Cristo na terra como esperança e o Cristo no céu como realidade. Então, quero deixar essa meditação para os varões, para a igreja,
que nosso maior amor, tanto no céu quanto na terra, seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.